Ok, pessoal, então iniciando a nossa tarde, né? Já na véspera da nossa prova da SpaceX. Uma questão, então, aqui de funções. Então, ele dá f de x igual a x mais 1, a g de x, né? Esse polinômio. E diz que h de x é a GOF, né? É a g da f de x, né? Então, vamos montar h de x. Então, a nossa h de x vai ser, então, a g, só que no local de x, eu vou botar f de x, tá? Eu vou botar assim, bem didático, assim, para vocês, ó. Ele está fazendo isso, ó. F de x, certo? Ó, que está elevado ao cubo, mais a, que multiplica, né? Aqui, ó. A f de x, que está elevado ao quadrado, mais a b, que está multiplicando, então, a f de x, mais c, né? Então, isso aqui é a g da f de x, né? Então, na g, no local do x, eu coloquei a f de x, tudo bem? Então, vamos lá. Então, meu h de x vai ficar... A f de x, ele deu nisso, pessoal, é x mais 1. Então, vai ficar o quê? X mais 1 ao cubo, mais o a, que multiplica o x mais 1 ao quadrado, mais o b, que multiplica o x mais 1, e mais o c. Ok? Então, aqui está a nossa h de x, que é a GOF, né? E ele diz que menos 1, 0 e 1, né, são raízes. Então, ele está dando essa informação para a gente, né? Que h de menos 1 é igual a h de 0, que é igual a h de 1, e tudo isso tem que dar 0, porque são raízes, né? Então, fazendo aqui h de menos 1, vai ser, então, né, menos 1 mais 1 ao cubo, mais a, que multiplica menos 1 mais 1 ao quadrado, mais b, que multiplica menos 1 mais 1, mais c, e esse h de menos 1, como é raiz, tem que dar 0. Mas aqui, né, menos 1 mais 1 é 0, né, pessoal? Então, isso aqui está dando 0, né? Está tudo zerando, né? 0, 0. Então, chegamos à primeira conclusão, né? Então, implica o quê? Que o nosso C vale 0. Então, o nosso C vale 0, certo? Temos agora aqui H de 0, né? H de 0, então eu vou ter 0 mais 1 ao cubo, mais A vezes 0 mais 1 ao quadrado, mais B vezes 0 mais 1, mais o C, que é 0, né, pessoal? Que eu já achei, isso é igual a 0. Então, isso implica em quê? 0 mais 1, 1, aqui vai dar o que? 1, né? Mais 0 mais 1, 1 ao quadrado vezes A, mais 1 vezes B, B, isso tem que dar 0. Nossa próxima condição é o H de 1. Então, o H de 1 vai ser 1 mais 1 ao cubo, mais A, 1 mais 1 ao quadrado, mais B, 1 mais 1, mais 0 igual a 0. Então, 1 mais 1, 2 ao cubo, 8. 8, aqui 1 mais 1, 2 ao quadrado, mais, né? 2 ao quadrado, 4A, mais 2B igual a 0. Então, resolvendo o nosso sistema aqui, eu tenho o quê? A mais B é igual a menos 1. Dividindo tudo por 2, né, pessoal? Eu tenho 2A mais B igual a menos 4, certo?
passando 8 para lá e dividindo tudo por 2, né? Então, dividindo por 2 aqui dá 4, né? Aqui dá 2 e aqui dá 1. Ficou desse lado 2A mais B e eu passei o menos 4 para lá. Resolvendo o nosso sistema aqui, né, pessoal? Se eu multiplicar aqui por menos 1, não é isso? Vai ficar o quê? Menos A mais 2A, A. Menos B mais B, 0. Menos 1 vezes 1, 1. Menos 3, né? Se o A é menos 3, é porque o B vale 2. Então, achei o A e o B. Então, meu polinômio, né? Ficou com o quê? H de x é igual a x mais 1 ao cubo, mais o A, né? Mas o A é menos 3, não é isso? X mais 1 ao quadrado. O B que eu achei, 2, né? Mais 2 vezes x mais 1. E mais o C, que é 0. Não é isso, pessoal? E ele pede, então, agora eu tenho como achar o quê? O H de menos 2. Então, H de menos 2 é menos 2 mais 1 ao cubo, menos 3, menos 2 mais 1 ao quadrado, e mais 2, menos 2 mais 1. Então, meu H de menos 2 vai ser menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1, né? Menos 2 mais 1, menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. E menos 2 mais 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, menos 1, menos 3, menos 2, menos 6. Ok? Professor? Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma questão de funções, né? E vamos partir para resolver. Então, ele dá essa função, né? Que é uma divisão de duas funções do primeiro grau, né? Uma no numerador, outra no denominador. E ele dá aqui algumas condições no exercício. Então, vamos pegar a primeira condição. Primeiro, ele diz, né, que não existe, né? Não existe a f de 3. Como a nossa f de x é uma função, né, que temos denominador, para não existir a f de 3, isso implica o quê? Isso implica que aquele denominador ali, né, então implica o quê? Que o ax mais 3b tem que ser igual a 0, né? Tem que ser igual a 0. Quando eu faço a f de 3, porque dando 0 no denominador, vai inexistir a função, não é isso? Então, eu aplicando a f de 3, eu não vou nem fazer a parte do numerador, que nem precisa, né? Eu só tenho que saber o seguinte, né? Que no local de x eu vou botando 3, né? Ou seja, o 3a mais 3b tem que ser igual a 0. Então, daqui eu já tiro o quê? Que o a é igual a menos b. Ou b igual a menos a, né, pessoal? É essa a conclusão que nós tiramos quando ele está dizendo que não existe a f de 3. Tá certo? Porque se o a for igual a menos b, né? Ou b igual a menos a, o denominador vai zerar e aí não importa, né? Quem está no numerador. Porque se mesmo que for zero, vai existir, vai ser indeterminado, né, pessoal? Mas ele quer que não exista, tá certo? Vamos para a próxima informação, que ele diz, então, agora aqui, que a f de menos 1 é igual a 1. Então, isso implica, fazendo a f de menos 1, né? Então, é a vezes 1, que é a, mais b menos 5, x no local de x menos 1, né? Então, é menos a, desculpa, né, pessoal? Que eu estou fazendo a f de menos 1, né? Então, menos a mais b menos 5. E aqui embaixo, menos a, é isso? Mais 3b. Então, quando eu faço a f de menos 1, ele disse que isso está dando 1, né? Então, isso implica em eu ter o quê? Menos a mais b menos 5, multiplicando o cruzado, né? É igual a menos a mais 3b. Então, aqui,
Nós já temos, então, o menos A com o menos A. É isso, pessoal? Então, passando o B para lá, então, a gente vai ficar o quê? Com 2B igual a menos 5, não é isso? Isso implica em um B de ser o quê? Menos 5 meios. Agora, daqui de A igual a menos B, então nós temos que A é igual a menos B, é isso? Que vai ser igual, então, o quê? A 5 meios. Ele está querendo A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nós temos 5 meios ao quadrado mais menos 5 meios ao quadrado. Então, eu tenho 25 sobre 4 mais 25 sobre 4. E isso vai dar, então, 25 sobre 2. Ok? Ok, pessoal. Então, vamos ver o domínio dessa função. Lembre-se que a função f, né, é essa que está do lado de fora, né? É uma função raiz quadrada. Então, para o domínio de uma função raiz quadrada, reais maior ou igual a zero. Então, quem está aqui dentro, né? Então, esse x ao quadrado menos x menos 6, é isso? Dividido. Pô, vou botar já o 3 em evidência. 3x menos 2, isso tem que ser maior ou igual a zero, né? Se não for maior ou igual a zero, não tem como ter a raiz quadrada, então, né? Desse resultado que vai estar aqui dentro, né? Que não pode ser negativo. Então, vamos analisar primeiro o numerador, né? O numerador, isso aqui é uma função, né? Função de segundo grau. Então, aqui, vou pedir um esbocinho dela, né? Esse esboço, lembra, né, pessoal, na sala de aula que eu falava para vocês têm que ter isso rápido na cabeça, né? As raízes aqui, né? A soma é menos B sobre A, né? Então, a soma é 1 e o produto é menos 6. Quem são esses números? 3 e menos 2, não é isso, pessoal? Então, vamos aqui, ó, concavidade voltada para cima e passando no menos 6. Então, ela está passando aqui no menos 6. Aqui, né, o menos 2. O 3. E a concavidade voltada para cima, né? Fazendo aqui bem grosseiro, tá bom, pessoal? Só para ter um esboço, né? Um esboço. Então, a gente está vendo que para fora das raízes a minha função é positiva, né? E entre as raízes é negativa. Então, aqui, ó, que eu vou chamar aqui de 1, né? Minha função 1, né? E aqui de 2. Então, na minha função 1, eu já tenho aqui, então, um intervalo aqui, não é isso? Vou marcar aqui meu intervalo. A função 1. Deixa eu botar aqui o intervalo para a função 2. E vou botar aqui a solução, né? Ser 1 e 2. Certo? Então, 1, a gente já viu aqui, fechado, é isso? Em menos 2, fechado em 3, positivo, né? Negativo, negativo, negativo e positivo para fora. Então, está aqui analisada 1. A 2 é uma função do primeiro grau, não é isso, pessoal? Cujo a raiz é 2, mas eu vou colocar o que aqui, ó? Aberto em 2, certo? Aberto em 2, porque não pode dar zero no denominador, aqui na fração. Para a direita, né? Positivo. E para a esquerda, negativo. E eu preciso que ocorra, né? 1 e 2. Então, descendo as raízes, não é isso? Para a minha solução, que fechado, né? Fechado em menos 2. Descendo aqui o 2. Aberto em 2. Descendo o 3. Fechado em 3. E como é uma divisão, tem mais dividido por menos, não é isso? Menos. Menos dividido por menos. Mais. Menos dividido por mais. Menos. E mais dividido por mais. Mais. Como a gente está querendo, né, que seja maior ou igual a zero, então, o nosso intervalo solução é fechado em menos 2, aberto em 2, e fechado em 3,
indo para mais infinito, não é isso? Então, nós estamos com a opção da letra A. Tá certo? Ok. Vamos, então, agora para essa questãozinha aqui de números complexos. Então, ele deu um número complexo aqui, né? Multiplicado por outro, que vai dar essa resposta, que obviamente é outro número complexo, né? E aí, ele depois temos que encontrar, então, essa multiplicação para encontrar x e y e aplicar aqui nessa expressãozinha para encontrar o resultado. Pessoal, temos dois números complexos multiplicados, mas nós já sabemos, né, que multiplicar números complexos, você poderia tentar achar, né, o cosseno de π sobre 12, né, que seria que 180 dividido por 12 dá 15, aí você poderia aplicar aquele, né, o cosseno de 60 menos 45, tá certo? E fazer a multiplicação algébrica, né? Mas eu acho mais rápido você transformar o complexo, né, algébrico em trigonométrico, porque é muito mais fácil multiplicar o trigonométrico, não é isso? Então, vamos transformar esse complexo aqui, né, 1 mais i, na sua forma trigonométrica, né? Então, se isso aqui fosse um z, né, eu quero transformar ele na sua forma trigonométrica. Primeira coisa, né, eu faço o módulo de z, que vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. E isso vai dar, então, raiz de 2. E agora, eu sei, então, que o cosseno de θ, não é isso? É a parte real dividido pelo módulo, ou seja, raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ é a parte imaginária dividida pelo módulo, que é a mesma coisa, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, daqui, esse ângulo, né, conhecido da gente, o θ aqui, nós sabemos que é quem? π sobre 4. Então, ficamos agora com essa multiplicação aqui. Então, 1 mais i, né, pessoal? Vai ficar o quê? Raiz de 2, que multiplica cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4, né? Então, esse cara aqui, vou botar, né? Então, esse aqui, ele é exatamente o trigonométrico de quem? De 1 mais i, certo? 1 mais i. E ele está multiplicado, né? Então, ele está multiplicado por esse outro aqui. Cosseno de π sobre 12 mais i seno de π sobre 12. Então, multiplicar dois números, né, na forma trigonométrica, essa é a grande vantagem dos números complexos, né? Então, o módulo desse outro número é 1, então eu faço raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E aqui dentro, basta eu pegar o cosseno e somar os argumentos, né? Então, π sobre 4 mais π sobre 12, mais i seno de π sobre 4 mais π sobre 12. Então, nós temos aqui raiz de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 12, o MMC dá 3, então isso aqui vai dar cosseno de π sobre 3, né? Então, π sobre 4 mais π sobre 12 é π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Certo? Opa, desculpa, passou aqui por cima. Então, eu tenho raiz de 2, que multiplica cosseno de π sobre 3, é o cosseno de 60, não é isso, pessoal? Que é meio, mais i, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando raiz de 2 aqui dentro, então isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, mais i, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 2.
Ele está dizendo que isso aqui é igual a x mais yi, de onde concluímos que o x, né, vale raiz de 2 sobre 2 e o y vale raiz de 6 sobre 2. Ele quer que a gente encontre, então, raiz de 3 vezes x, que é raiz de 2 sobre 2, mais o y, raiz de 6 sobre 2. Raiz de 3, então, isso aqui também vai dar raiz de 6 sobre 2, mais raiz de 6 sobre 2, e isso vai dar, então, raiz de 6. Pessoal, então temos um polinômio, certo? Olha o grau do polinômio. Então, aqueles macetes, né, pessoal? Grau 6 o polinômio, né? Temos que ter algum macete para achar as raízes, porque nós não temos fórmula, lembra? Para polinômio de grau 6. Então, é óbvio, né? Primeiro que tudo tem aqui x, então, fatorando, né? Eu já posso botar logo o x em evidência, né? Porque todos os termos têm x. Então, aqui já vai ficar o quê? X à quinta menos 2x à quarta mais 2x à terceira menos 4x ao quadrado mais x menos 2, tá? Isso igual a 0. Então, a gente já estamos vendo que x igual a 0, né? Que é um número real, já é uma raiz. Ainda continuou com grau 5, né, pessoal? Com grau 5 também não tem fórmula. Então, obviamente, lá na hora da prova, como você está vendo que são inteiros, né? São inteiros. Lembre-se, a primeira coisa que eu ia tentar logo, né? Era o quê? Ver 1 e menos 1, né? O 1, a gente sabe que se eu somar os coeficientes e der 0, o 1 é raiz. Então, aqui tem 1 menos 2 menos 1, menos 1 mais 2 mais 1, mais 1 menos 4 menos 3, menos 3 mais 1 menos 2, menos 2 menos 2 menos 4. Então, eu já sei que o 1 não é raiz, né? Eu poderia testar o menos 1. Mas se testar menos 1, isso aqui tudo vai dar negativo, também não zero. Aí você já fala assim, poxa, não deu nem o 1, nem o menos 1. Mas como os coeficientes são inteiros, não é isso, pessoal? Racionais, você sabe que se tiver uma raiz inteira, números que é divisíveis por 2 e por 1, né? Eu já testei o mais ou menos 1, faltava eu testar o mais ou menos 2. E aí você testaria. Outra coisa é aquela perspicácia de você estar olhando, né? E quem passou muito bem pelo 9º ano, consegue enxergar aqui uma fatoração, né, pessoal? Eu posso aqui fazer o quê? Olha aqui. X à quinta menos 2x à quarta, se eu botar x à quarta aqui em evidência, aqui vai ficar aqui, x menos 2. Tá vendo? X à quarta vezes a x à quinta. X à quarta vezes menos 2, menos 2x à quarta. Nesses próximos dois termos, eu posso fazer o quê? Mais, posso botar o 2x em evidência. E aqui, 2x ao quadrado, né? Em evidência, aqui pode ficar x menos 2. Olha aí. 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos 2, menos 4x ao quadrado. E aqui eu tenho x menos 2, então eu posso botar o próprio 1 em evidência e não mudar, né? X menos 2. Então, nesse agrupamento, o que a gente percebeu? Que apareceu o x menos 2 nesse termo, o x menos 2 nesse termo e o x menos 2 nesse termo. Então, eu posso também colocar quem? O x menos 2 em evidência, certo? E ficou aqui dentro quem, então? X à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 igual a 0. De novo, né? Quem está enxergando o produto notável, né? E a fatoração, né? Eu estou vendo o quê? X à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, eu posso escrever como x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. X ao quadrado, x à quarta, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x ao quadrado, e 1 ao quadrado, 1. Então, nós temos, né? Nós temos isso. Então, fatorado, né?
ficou assim, x que multiplica x menos 2, e aqui eu tenho x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1, igual a 0. Então, daqui eu consigo tirar as minhas raízes, né, pessoal? Que tenho que ter quantas raízes? 6. 6 raízes, né? Então, a primeira, né, é x igual a 0, primeira raiz, né? Que se eu botar 0 aqui, zera tudo. A segunda raiz aqui, né? Então, x1, x2, né? O x2 aqui, ó, o 2, é isso? Porque se eu botar o 2 aqui, zera. E as próximas raízes é isso aqui, ó. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Isso implica em quê? Em que o meu x', eu tenho aqui o quê? É x ao quadrado mais 1 igual a 0, ou seja, o meu x' é i, e o meu x duas linhas é o menos i. Eu tenho aqui embaixo exatamente a mesma, né? Ou seja, o x' i e o x duas linhas menos i. Ou seja, eu tenho 4 raízes imaginárias e 2 raízes reais e distintas, né? Então, eu tenho apenas 2 raízes reais e distintas. E quem são todas as raízes? 0, 2, i com multiplicidade 2 e menos i com multiplicidade 2. Ok? Então, temos aqui o polinômio ax e bx, tais que o ax é igual ao bx somado a esse outro polinômio aqui de grau 3. Sabe-se que menos 1 é raiz de ax. Então, ele já está dando essa primeira informação aqui, né? Ele está dizendo que o a de menos 1 tem que dar 0. Ok? Porque o menos 1 é raiz de ax, né? Então, se eu aplicar o menos 1 em a, tem que dar 0. Então, eu vou aplicar o menos 1 ali na nossa, né? No nosso polinômio. Então, vai ficar a de menos 1 é igual a b de menos 1, né? Então, onde tem x, eu estou botando menos 1, né, pessoal? Mais 3 menos 1 ao cubo, mais 2 menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. É isso? Então, eu tenho então aqui a de menos 1 é igual a b de menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, então aqui vai dar menos 3, né? Mais menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2 mais 2, menos 1, menos 1, isso tem que dar 0. Então, aqui implica em que o b de menos 1 tem que ser igual a 1, certo? O b de menos 1 tem que ser igual a 1, porque isso aqui, né, tem que dar 0. Então, menos 3 mais 2 menos 1, passando para lá, tá? A outra informação que ele dá é 3 é a raiz de bx. Agora ele está dizendo o seguinte, né? Que o b de 3 tem que dar 0. Então, também vamos aplicar o 3. Então, a gente vai ficar, né? A3 é igual a B3 mais 3 ao cubo mais 2, 3 ao quadrado, mais 3 mais 1. Então, aqui eu tenho o quê? Que o B de 3 vai ser igual a A3, é isso? Passando tudo para lá, ó. 3 ao cubo vezes 3, né? Menos 81. 3 ao quadrado vezes 2, menos 18. Mais 3, aqui vai dar mais 4, menos 4, né? E o B de 3 tem que dar 0. Isso implica em que o A de 3 tem que ser igual, então aqui, 99, 103. E ele pede, então, quanto que vale o A de 3 menos
o B de menos 1, que vai ser 103 menos 1, que é igual a 102. Pessoal, então, ele está pedindo, né? Então, aqui nessa figura abaixo, que está representando um cubo, né? De aresta 2. Ele diz que o ponto T e R são pontos médios, né? Dessas arestas, das suas arestas, respectivamente. Ele quer o volume do sólido geométrico definido pelos pontos P, Q, R, S, T. Então, vamos ligar os pontos para a gente tentar ter uma visualização melhor. Então, vou ligar aqui. Aqui. Ok. E estamos ligando aqui. Está caindo em cima ali, né, pessoal? Enfim, nós estamos vendo aqui uma pirâmide, né? Não sei se vocês estão me enxergando, que a gente pode pegar a base, né? Vou pintar a base aqui, pessoal. Ó a base, ó. Ó, a base é esse quadrilátero aqui, tá certo? Olha a base. E aqui, ó, é a altura, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. É a altura, ó. Olha a altura aqui. Tá certo? É só você imaginar a gente, né, fazendo um giro nesse sentido, né? E essa base assentando no chão, e você vai ver, então, essa pirâmide aqui, né? Com a base aqui. Mas nós sabemos, então, que o volume que nós estamos procurando, deixa eu mudar a cor aqui, né, pessoal? O volume que ele está pedindo desse sólido é o quê? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, para a gente encontrar a área dessa base, eu posso fazer o seguinte. Vamos ver. Então, vou botar aqui que não tem aqui essa aresta aqui, né? Vou chamar aqui de A, né? E essa aqui de B, esses vértices, né? Então, ele disse, né, que o T é o ponto médio, né? Então, aqui, ó, é 1, aqui é 1, porque a aresta é 2, né? E aqui é 1, e aqui é 1. O AQ é 2 e o BQ é 2. Olha o que eu vou fazer. Para eu achar a área desse quadrilátero, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a área do quadrado, ó, ASBQ, e vou pintar aqui de outra cor, e vou tirar esses azuis aqui, ó. Ó, esse e esse. Certo? Então, para eu achar essa área do vermelho aqui, eu vou pegar a área desse quadrado, né? Que é uma das faces do nosso cubo de aresta 2. Então, essa área, vou botar assim em vermelho, né? Ó, essa área aqui em vermelho, essa área em vermelho, eu vou pegar a área do quadrado, né? Ou seja, 2 ao quadrado, a área do quadrado, né? Essa face aqui de aresta 2, L ao quadrado, e vou tirar a área desses dois azuis aqui, ó, que elas são iguais, né? São dois triângulos retângulos de catetos, o quê? 1 e 2. Então, menos, ó, 1 vezes 2 dividido por 2, vezes 2, porque eu tenho um aqui embaixo e um aqui em cima, certo? Então, essa área vermelha que eu estou procurando é 4 menos 2, é igual a 2, né? Então, a área da base, né? Que eu vou colocar já aqui. Então, essa área aqui é igual àquele Bzão lá da fórmula, né? Então, a área da base é a área desse quadrilátero que eu achei como? Tirei o quadrado que eu tenho aqui de lado 2, tirei esses dois triângulos retângulos de cateto 1 e 2. Eu sei que a área de um triângulo retângulo de cateto 1 e 2 é 1 vezes 2 dividido por 2, certo? É vezes 2 porque eu tenho um azul aqui e um azul aqui. Então, do quadrado total, quando eu tiro os dois triângulos, sobra a base. Sobra a base,
certo? E agora eu tenho o quê? Que o meu volume é a área da base que eu encontrei, 2, vezes a altura, ó, que é a aresta também, né? A altura vale exatamente 2, dividido por 3, certo? Então, 4 terços. Ok? Gravar. Então, esse assunto, ó, estamos misturando, né? Raízes, equações, EPA, certo? Então, eu tenho uma equação. É claro que você poderia fazer o quê aqui? Tentar achar as raízes, né, pessoal? Tentar achar as raízes. Mas, às vezes, não é tão simples, né? Às vezes, não é tão simples. A gente pode ver a soma, né? Se eu somar aqui 2, menos 3, 5 e 1, eu já vi que o 1 não é, né? O menos 1 aqui também, o menos 1 também não dá, não é isso, pessoal? Então, você poderia ficar tentando aqui achar, porque se você achasse, né, as 3... Então, vamos começar a usar, então, aqui, a relacionar os termos, né? Primeira coisa, né? Eu tenho as nossas famosas relações de Girard. Então, se A, B e C são as soluções, eu tenho primeiro o seguinte, né? Por Girard, eu tenho o quê? Que A, é isso? Mais B mais C, que é a soma das raízes, é o AN menos 1 dividido pelo AN, né? Menos, né? Claro, então vai ficar assim, menos 3 dividido pelo A, que é 2. Então, a soma das raízes é 3 sobre 2. Tá certo? Eu tenho também o quê? Que a multiplicação delas, a multiplicação das raízes, é o quê, né? Ó, lembra? Menos, mais, menos, não precisa guardar, né? É menos 1 sobre 2. Mas aqui ficaria difícil para a gente, né, pessoal? Porque eu tenho 3, né, incógnitas e só 2 equações. Mas da onde eu vou tirar a terceira equação? Desse fato aqui, ó. Desse fato, que as raízes também formam o quê? Uma PA. Então, eu tenho o quê? Que A mais C é igual a 2B, tá? Então, essas duas daqui de cima vêm de Girard e essa aqui de baixo vem do fato das raízes formarem uma PA nessa ordem. Então, aqui, ó, se eu tenho A mais C igual a 2B, pessoal, eu vou pegar A mais C e aplicar aqui em cima, né? Então, A mais C, então isso aqui implica o seguinte, ó, usando, né? Usando essa nessa aqui, então no local de A mais C, eu tenho 2B mais B é igual a 3 meio. Então, isso implica em quê? Que 3B é igual a 3 meios. Então, já achamos que B vale meio. Ok? Então, B vale meio. Então, nós temos aqui, se B vale meio, vou aplicar aqui, ó. Se B vale meio, eu tenho A vezes C vezes meio, tem que dar menos meio. Então, isso aqui implica em que A vezes C é igual a menos 1. E aqui, né, se B é igual a meio, eu tenho que A mais C é igual a 2 vezes meio, que é igual a 1. Então, eu tenho A vezes C igual a menos 1, e eu tenho A mais C igual a 1. Então, posso isolar para resolver esse sistema, né? Eu posso botar, então, que C é 1 menos A. Então, substituindo, né? Eu fico, então, montando aqui A vezes 1 menos A é igual a menos 1. Certo? Então, aqui vai ficar A menos A ao quadrado é igual a menos 1. E botando na forma de segundo grau, né, pessoal? Eu fico com A ao quadrado menos A menos 1 igual a 0. Fazendo Bhaskara aqui, o meu A vai ser menos B, que é menos menos 1, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, então, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes menos 1, 4. 1 mais 4, 5. Isso aqui dividido por 2 vezes A, 2A. Então, nós achamos um A1 igual a 1
mais raiz de 5 sobre 2 e achamos um A2 igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Aplicando aqui para achar o C, né, pessoal? Então, o meu C1, se o A é 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1 menos o A1 vai dar meio menos raiz de 5 sobre 2. Então, achei a minha primeira solução, né? Minha primeira solução é o A é 1 mais raiz de 5 sobre 2, o B é meio e o C é meio menos raiz de 5 sobre 2. Agora, eu posso achar um C2, que é usando o A2 aqui. Então, 1 menos 1 meio menos raiz de 5 sobre 2 é 1 meio mais raiz de 5 sobre 2. Então, a minha segunda solução aqui ficaria, então, o A, 1 menos raiz de 5 sobre 2, meio, e 1 mais raiz de 5 sobre 2. A razão aqui é o quê? Menos raiz de 5 sobre 2. E eu tenho uma outra razão aqui, que seria o quê? Raiz de 5 sobre 2. As duas possibilidades.